Empacotando reforços no Botafogo. O Botafogo tá de olho em muito jogador bom, tem muita novidade, tá? Mas antes de tudo, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. E logo após a matéria, eu volto para falar com vocês sobre isso e sobre o jogo de hoje. Semana decisiva de Conmebol Libertadores, gente. Amanhã tem Flamengo e Deportivo Táchira ao vivo na Globo. O Flamengo tem que vencer para classificar. Botafogo também tem que vencer para classificar e joga hoje. Pega a Universidade de Chile no Newton. Botafogo está em terceiro no Grupo A, mas só depende de uma vitória para passar, gente. Richard Souza, meu Deus do céu, está falando já direto do Newton Santos. Grito se ranger de dentes, mas se vencer, tá tudo certo, né, meu irmão? Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha só, teremos visitas ilustres hoje por aqui, viu, Escobar? Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, vai estar aqui. Luiz Henrique, ídolo do Botafogo, já postou numa rede social que brota hoje à noite no Newton. Já tem um camarote reservado para ele aqui no estádio. 30 mil ingressos vendidos. E atenção, torcedor botafoguense, venda de ingressos está encerrada. Como você disse, Escobar, decisivo. O Botafogo tem que vencer a Universidade de Chile e por qualquer placar. Ao mesmo tempo, vai estar rolando na Argentina o jogo entre Estudiantes e Carabobo da Venezuela. Como o Carabobo já está eliminado, é pouco provável que ofereça algum tipo de problema para o Estudiantes. A situação do Grupo A está assim, né? A Laú tem 10 pontos na liderança, o Estudiantes tem 9 em segundo e o Botafogo também tem 9 em terceiro, mas perde no saldo de gols. Então é aquele papo. Sem negociação, vitória é obrigação, Escobar. Não, e legal essa notícia, né, do Ancelotti, que está presente lá, e o Luiz Henrique, ídolo do clube, está lá também, levando o astral dele. Bem legal. Escalação para hoje, temos pistas? Temos, viu, Escobar? Ó, só torcida não basta, né? Então, o Renato Paiva tem 4 reforços importantíssimos nesse momento decisivo. O Barbosa está de volta, o meia Savarino também volta a ficar à disposição e os atacantes Arthur e Mastriani. Eles estavam no departamento médico, todos recuperados. E aí, desse quarteto, o Barbosa e o Arthur devem ser titulares. Bora só dar uma olhada no campinho do provável Botafogo, que deve começar com John no gol, Vitinho, Jair, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur e Cuiabano, que está em grande fase. Aí rola uma dúvida se Juan Cruz ou o Savarino, mas o Savarino, a informação que eu tenho é que ele começa no banco e no ataque lá na frente, Igor Jesus, esperança de gols. É um Botafogo pressionado, sim, mas só depende dele. Uma vitória simples basta. Hoje, Escobar, 0-0 é goleada, meu amigo. 0-0 é goleada, é isso aí. Richard Souza, um abraço para você. E Botafoguense, daqui a pouco tem papo com o Arthur ainda hoje no Globo Esporte, tá? E hoje na Libertadores é classificação ou eliminação para o Botafogo. O Arthur chegou no início do ano para substituir o Luiz Henrique. Está se sentindo cada vez mais à vontade por lá. Não é todo dia que você vai ver um jogador de futebol falando de filosofia. Quem quiser pesquisar, Manfredo Oliveira é um grande homem do Ceará, acho que é um dos grandes filósofos do Brasil. É que o Arthur, desde cedo, se acostumou a ouvir essas citações. Influência do pai dele, seu Vitor, professor de filosofia. Sempre lição, que ele quer dar uma lição, ó, como dizia Aristóteles. O Arthur teve mesmo uma formação diferente, tão diferente quanto a história que uniu o pai e a mãe dele. A história é bem engraçada. Meu pai foi na filosofia porque ele estava se formando para ser padre, então, e minha mãe era freira. E aí eles se conheceram na formação deles ali e desistiram, que não pode padre nem freira se casarem, então eles desistiram. O filho desse casal improvável virou jogador. Para orgulho do pai, que era fã do Garrincha. Arthur agora veste a camisa 7 do Botafogo e ganhou conselhos filosóficos do seu Vitor. Para tu estar aqui no Botafogo, tu foi contratado, veio para tu fazer alguma coisa diferente, não igual, porque igual tem um monte. Você sempre falou sobre a questão da saúde mental e a importância disso. Quando você chegou no Botafogo, em janeiro, no finalzinho de janeiro, você estava substituindo um ídolo recente do clube, que é o Luiz Henrique, que conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Como é que é para você assumir essa responsabilidade? Acho que inconsciente, acho que sempre dava aquele puxão para trás, sabe? Caraca, eu preciso mostrar, eu preciso fazer igual. Mas realmente eu percebi que eu não sou o Luiz Henrique, né? Nos primeiros 12 jogos pelo clube, Arthur não fez gol. Paiva, né, me chamou pro quarto e falou: Arthur, vamos lá,
Você precisa tirar essa pressão, eu sinto que você está muito amarrado. A amarração se desfez quando a bola entrou contra o capital do Distrito Federal pela Copa do Brasil. O gol chocica do Arthur! A empolgação nas arquibancadas ganhou força depois do gol da vitória contra os Estudiantes da Argentina pela Libertadores. Quando eu vi o Nathan tocando pro Marlon, que tem um excelente passe, falei, não, essa bola vai entrar aqui. Então peguei no contrapé dos dois, domínio pra cá, eles passaram muito rápido. E aí fui muito feliz a finalização ali. Um gol para abrir uma nova fase e dar confiança para o desafio de hoje contra a Universidade de Chile. Realmente não foi como tudo é planejado no início do ano, no começo, mas acho que aos poucos a gente está encontrando o nosso caminho. Que você esteja inspirado hoje, grande Arthur. Um abraço. Vamos lá. Então, para começar com o pé direito, é bom a gente falar aqui sobre uma proposta que o Botafogo já tinha feito ao Grêmio, tá? Por o Gustavo Martins. O Botafogo ainda segue conversando, o Botafogo aí tá tentando convencer o Grêmio, não sei, de alguma forma aí, a vender o jogador, né, o Gustavo Martins, ele que é zagueiro, tá, galera? Então pode ter mais um zagueiro aí no Alvinegro, e de acordo com o Jornal Gaúcho 0 Hora, a proposta do Alvinegro foi de empréstimo até o fim de 2025, com opção de compra fixada em 5 milhões de dólares, cerca de 28 milhões de reais, na cotação atual de hoje. Também o Botafogo também está negociando, galera, com outros jogadores que eu vou falar aqui para vocês já, tá? E, tipo, o Gustavo Martins ele tem sido usado também como lateral direito no Grêmio, e na temporada 2025 ele tem 12 jogos e 2 gols aí pelo Clube Gaúcho, tá bom? Então, assim, é só para atualizar vocês. E a situação do Abner, vamos falar sobre a situação do Abner também, que vem lá do Sul, né? O Botafogo fechou um acordo com o Juventude e o Abner já deve viajar ao Rio de Janeiro aqui nesta semana. Lembrando que o Abner foi tirado do jogo de última hora do banco do Juventude, tá? Devido à negociação com o Botafogo. Por que isso aconteceu? Por que isso ocorreu? Bom, primeiramente não é porque o jogador teve algum problema físico, muscular, nada disso, tá? É porque ele já tem 6 jogos pelo Brasileiro com o Juventude. Então, se ele jogasse o 7º jogo, ele não poderia mais atuar por clube nenhum no Campeonato Brasileiro, né? Caso fosse vendido. Então ele foi tirado do banco já para prevenir isso aí, tá? Então ele foi tirado de última hora ali, já para o Botafogo ter aquela garantia. E o Botafogo já fechou com o Juventude, já fechou com o jogador. E ele viaja essa semana aí, galera, com fé em Deus aí pro Rio de Janeiro para fechar com o Alvinegro. E esperamos, né, que ele faça boas partidas se ele for acionado ali. Esperamos que ele seja um jogador. O Botafogo tá tentando encorpar o elenco ali, também o banco de reservas, né? Lembrando que o nosso banco não é bom, isso a gente sabe aí. Mas como tudo não são flores, lembrando, Ricardo, o zagueiro, e Matheus Martins, eles não treinaram com o grupo do Botafogo na véspera ou seja, não treinaram ontem, tá, galera? Então dificilmente eles vão jogar, acredito que não vão jogar amanhã não, hoje à noite, né, galera, perdão. Então assim, eles não vão pro jogo e, cara, Barbosa tá de volta, tá? Novidade boa é que Barbosa tá de volta e assim, temos um zagueiro na lateral, na esquerda da defesa ali, além do lateral esquerdo. O problema do Botafogo hoje tem sido justamente a defesa também, porque falta jogadores ali. Por exemplo, igual o David Ricardo machucou, Barbosa machucou, então não tinha quem jogar, a gente jogou com o Massal contra o Flamengo, né? Então o Botafogo está se reforçando. E falando nisso, é bom lembrar, né, que o Botafogo também está de olho em outro zagueiro, tá? Para quem não sabe que zagueiro é esse, o Botafogo ali está tentando se reforçar com mais um zagueiro, que é o Caio Pantaleão, lá do Krasnodar da Rússia, tá, galera? Para quem está querendo saber mais sobre as sanções lá que teve, bom, o Krasnodar não está incluso nas sanções entre os conflitos da Rússia, tá? Então, ele pode sim ser reforço do Botafogo, né? Ele não vai enfrentar problemas geopolíticos que impediram, assim como foi com o Wendel, né? Os problemas ali geopolíticos que impediram o Wendel de chegar no Botafogo, né? Então ele não está nessa lista de clube aí da Rússia com as sanções dos Estados Unidos. Então, se o Botafogo fechar com ele, ele vai poder vir jogar sim pelo Botafogo. Ele tem 29 anos, ele também pode jogar como volante, o zagueiro já atuou pro Atlético Paranaense, Ferroviária, antes de ir para a Europa. E em 2017, isso aí, tá, galera? Na recém-encerrada temporada pelo Krasnodar, ele fez 19 jogos e apenas 1 gol marcado. Mas é zagueiro, né? Então, assim, uma coisa que eu não gosto é quando o zagueiro fica sendo improvisado em outra posição, tá? Cara, eu não curto muito isso, porque, sei lá, velho, é diferente, tá? É de mim mesmo isso aí, mas vamos aguardar. Outra coisa, galera,
uma coisa que eu queria falar para vocês também é sobre o Bitelo, tá? Bitelo, olha só, o Botafogo negocia com o Caio Pantaleão, como já falei para vocês, né? Por não estar na lista de sanções dos Estados Unidos, Dinamo Moscou. De Bitelo está. Então, assim, para falar com vocês aqui sobre o Bitelo, algumas pessoas já perguntaram sobre a situação. Então, o Dinamo Moscou está na lista de sanções. Então, o que impede o Botafogo de negociar com ele? Tá? Então, é só para deixar claro para vocês. Notícia também para que podem sair do Botafogo jogadores. O Serafim, o zagueiro, ele recebeu sondagens de clube da Série B e pode ser negociado pelo Botafogo ali com alguns clubes. Tá? E o Botafogo aí tá investindo na zaga, né, gente? Aí vocês sabem aí vem o Abner, aí vem Caio Pantaleão e assim vai, tá? O Botafogo tem que negociar principalmente também com meia, ponta, né, galera? A zaga a gente sabe que precisa, então tá tentando se reforçar ali, mas meio de qualidade ali para dar dinâmica ao jogo do Botafogo, mais criação de jogada. O Botafogo precisa muito disso, tá bom? Então a gente vai precisar. E outra coisa, o técnico, tá? O novo técnico, o Ancelotti ali, ele pode assistir o jogo hoje entre Botafogo e Universidade de Chile. Né? Então esperamos ali que o Igor Jesus faça um bom jogo, meta ali uns 3 a 4 gols ali para encantar o homem, né? E ele começar a convocar. Embora eu tenha um pressentimento que o Igor Jesus pode deixar o Botafogo aí a qualquer momento nessa janela de meio de ano. Né? Lembrando que os empresários do jogador já foram para a Europa negociar e tal, não sabemos o que rolou para lá. E também é bom lembrar que podemos perder também o Gregory. Tá, gente? O Gregory aí. Lembrando que há uns dias atrás eu só trouxe um vídeo relacionado a isso, onde falava sobre a multa do Gregory ser paga pelo Al Rayyan lá do Catar, que é o atual clube do ex-técnico do Botafogo. Né? Então, disseram que eles iam pagar, só que o Botafogo não foi notificado. Se caso forem pagar, realmente o jogador que sair, ele vai. Tá? Caso contrário, ele fica no Botafogo. Então, esperando, acho que até por esse motivo que o Botafogo desistiu do Wendel. Porque o Botafogo tem muitos volantes. O Botafogo tem Danilo Barbosa, o Botafogo tem Gregory, Marlon Freitas, Alan, né? Então, assim, é muita gente ali para aquela posição, né? Mas, cara, quanto melhor jogador vier, porém, o Wendel, ele viria para... Cara, ele é um jogador muito bom de bola, não é aquele jogador de combate igual o Gregory. Ele é aquele jogador que gosta de dar dinâmica ao jogo, igual o Marlon Freitas. Então, seria muito... agregaria muito, na verdade, no Botafogo, né? Assim falar, ainda temos o Newton, né, galera? Mas é isso, tá, galera? Então esse aqui é o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Esperamos que o Botafogo hoje faça um bom jogo, que vença a partida, porque nós merecemos sim o bi da Libertadores, tá? Então que Deus abençoe vocês, espero vocês no próximo vídeo. Fui!